Salve! Belezinha? Como estamos? Tio Lição na área com vocês. Vamos em frente com mais uma aulinha bonita? Sim? Vamos falar hoje sobre membrana plasmática. Pronto? Ver essa estrutura presente em todas as células? Então vamos lá, amor. Primeira coisa importante. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a membrana plasmática, cujo nome pode ser também plasmalema. Aí você fica à vontade, tá bom? Chamar de membrana plasmática ou plasmalema. Informação número 1 sobre membrana. A membrana plasmática, ele é um envoltório presente em todas as células. Isso pra gente é importante, monstro, porque uma célula pode apresentar dois envoltórios. A parede celular e a membrana plasmática. A gente sabe que existem células com parede celular e membrana. Mas parede celular não está presente em todas as células. A gente sabe que os três principais seres vivos com parede celular são vegetais, os fungos e as bactérias. Esses seres têm a sua célula formada por uma parede e também por uma membrana. Porém, nós, por exemplo, as células animais, só apresentam a membrana plasmática como estrutura de revestimento. Então, a membrana plasmática está presente em todas as células, até naqueles seres vivos que têm parede celular. Quem tem parede celular tem parede e membrana. E quem não tem parede tem a membrana plasmática. Ok? Primeira informação importante. Segunda informação sobre a membrana plasmática. A membrana, presente em todas as células, ela tem uma certa fluidez, uma certa maleabilidade, uma certa flexibilidade. Ela não é rígida como a parede celular, ok? Que assume uma função de sustentação e de proteção. A membrana plasmática, ela vai apresentar algumas funções. Quais seriam as principais funções desse envoltório? Primeira função da membrana plasmática, neném, é que a gente fala que ela delimita o meio celular. O que eu quero dizer com isso? Quando é que eu sei que acabou uma célula e começou a outra, né? A gente sabe que acaba uma célula e começa a outra por causa da membrana plasmática. Ela que delimita o perímetro celular. Ok? Uma função importante. Segunda função que a gente pode colocar é que a membrana plasmática possui uma permeabilidade seletiva. O que significa isso, monstro? Que a parede celular é totalmente permeável. A membrana plasmática não. Para que uma substância entre dentro da célula ou saia de dentro da célula, ela tem que atravessar pela membrana plasmática. E a membrana plasmática é permeável. Ela permite a passagem de substâncias, mas não é tudo que passa. Então a gente fala que ela tem uma permeabilidade seletiva. Ela faz um controle daquilo que entra e sai de dentro da célula. Das moléculas principais, né? A gente vai tentar estudar como que ela faz esse controle. Mas a gente vai ter que ver isso com bastante carinho. Porque dependendo da característica da molécula, essa entrada e essa saída vai acontecer de uma determinada forma. Se essa molécula é um gás, se ela é um soluto, se ela é um solvente, a membrana plasmática tem a capacidade de realizar esse controle. Sussu são as duas características principais desse envoltório. Seguindo, Lição, qual que é a estrutura, qual a composição desse envoltório chamado de membrana plasmática, né? Bom, para a gente falar da estrutura e da composição, a gente tem que falar do modelo mais usado na ciência para explicar a membrana plasmática. Esse modelo ele foi proposto por Nicholson e Singer. Nicholson e Singer são dois pesquisadores que propuseram um modelo para a membrana plasmática. Falaram, ó, a membrana plasmática é assim, composta por isso e estruturada desta maneira, né? Este modelo proposto por Nicholson e Singer ficou conhecido como o modelo do mosaico
interessante o modelo de Nicholson e Singer. A membrana plasmática é um mosaico, e este mosaico é fluido. Dizer que a membrana plasmática é um mosaico significa dizer que ela é formada por diferentes substâncias. Quando você pega lá na arte, né, uma mesa que é feita por um mosaico, ela é feita por cacos, por pedaços de tamanhos diferentes, de cores diferentes. Né? Então falar que a membrana plasmática é um mosaico é nesse sentido. Ela não é composta por uma única molécula. Ela pode ser composta por vários tipos de moléculas, por moléculas diferentes. É diferente da parede celular, né, neném? Porque, por exemplo, quando você pega a parede celular dos vegetais, ela é composta por celulose, acabou. Ela não é um mosaico. A membrana plasmática não, ela é um mosaico. A gente vai ver que ele é composta por diferentes tipos de moléculas. E este mosaico é fluido, ele tem uma certa flexibilidade, uma certa maleabilidade, não é algo rígido e forte como é a parede celular. O modelo do mosaico fluido proposto por Nicholson e Singer diz que a membrana plasmática é lipoproteica. Olha só, o que significa dizer que a membrana plasmática é lipoproteica? Né? Se ela é lipoproteica é porque ela é composta por lipídios e por proteínas. Cuidado, neném, que tem dois tipos de lipídios que compõem a membrana plasmática. A gente tem um primeiro tipo de lipídio, que é constituinte da membrana, chamada de fosfolipídio. Esse é o primeiro tipo de lipídio presente na membrana plasmática. A gente tem um segundo tipo de lipídio que compõe a membrana plasmática, que é o famoso colesterol. Existe presença de colesterol na membrana. Aliás, o colesterol dá uma certa rigidez para essa membrana plasmática. Né? Quanto mais moléculas de colesterol, mais firme ela é. Então na membrana existe colesterol, na membrana existe fosfolipídio. Essa é a parte lipídica da membrana plasmática. Mas a membrana plasmática também tem uma parte formada por proteínas. Também existe proteína na constituição da membrana plasmática. Por isso que ela é um mosaico. Vamos imaginar o seguinte. Como é que está estruturado tudo isso, né? Como é que a gente monta esse mosaico? Como é que a gente monta a membrana plasmática? Nicholson e Singer disse que o que mais tem na membrana plasmática, de todos esses três compostos, é o fosfolipídio. Porque não sei se você lembra, mas a membrana plasmática era composta por uma bicamada de fosfolipídio. Ok? Então vamos fazer o fosfolipídio, vamos representar o fosfolipídio da seguinte maneira. Vamos supor que o fosfolipídio seja um fosfato, que eu vou representar por uma cabecinha, e a longa cadeia carbônica lipídica eu vou representar por um corpinho e uma perninha. Imagina que essa é a pecinha que representa o fosfolipídio. Parece um monte de hominho braceta, né? Parece um monte de hominho sem braço. A cabeça representando o fosfato, a longa cadeia lipídica, né? Representando aqui ó, o corpinho e as perninhas. Vamos supor que o colesterol também esteja presente, então a gente tem que fazer a pecinha do colesterol. Vamos supor que o colesterol eu vou representar como sendo uma pecinha pretinha como essa. Ok? Isso aqui representa pra gente o colesterol da membrana, isso representando o fosfolipídio que compõe a membrana. Olha só a proteína, né? A gente pode representar a proteína como sendo umas gosmas vermelhas bonitas, assim, ó. Sim? Pode ser essa peça que representa a proteína? Então a gente vai pensar que a membrana plasmática é composta por fosfolipídio, por colesterol e por proteína. Como é que ficaria essa estrutura, né, monstro? Vamos fazer aqui no cantinho, ó. A gente pode imaginar como sendo a membrana plasmática, como montando a estrutura da membrana plasmática. Começar pelo fosfolipídio, que é o mais abundante. Ela é formada por uma bicamada de fosfolipídio, então imagina que a membrana é assim, ó. Ó, fósforo, lipídio, fósforo, lipídio, fósforo, lipídio. Acabo de fazer uma camada de fosfolipídio. Mas tem que fazer outra. A outra camada a gente faz os hominhos de ponta cabeça, né? Depois a gente vai explicar o porquê. Fósforo, lipídio, fósforo, lipídio, fósforo, lipídio. Muito bem. Acabo de representar uma bicamada de fosfolipídio. Camada 1,
camada 2. Ô lição, o que tem inserido nessa bicamada de fosfolipídio? A gente tem a presença das proteínas, né? Então vamos fazer uma proteína bonita aqui, ó. Essa gosma vermelha representando para a gente, por exemplo, uma proteína inserida nessa bicamada de fosfolipídio. Cuidado que algumas proteínas, elas transpassam a bicamada de fosfolipídio. A gente chama de proteínas transmembranas. Algumas, elas passam uma única camada de fosfolipídio. Essas são chamadas de proteínas periféricas. Então vamos representar essa transmembrana, essa bela proteína vermelha que está transpassando a bicamada de fosfolipídio. Vamos fechar mais aqui, ó, fazer mais um fosfolipídio. Fosfolipídio, fosfolipídio, fosfolipídio. Bonitinho, fechando aqui a nossa membrana plasmática. Uma camada 1, uma camada 2, uma bicamada de fosfolipídio, a presença de proteínas. Uma lição, está faltando colesterol, né? O colesterol, importante constituinte de membrana. Então vamos fazer umas moléculas de colesterol aqui pra gente, ó. Dando mais rigidez, né? Dando mais, menos flexibilidade a essa membrana. Puta, monstro, esse é o modelinho de Nicholson-Singer. Uma bicamada de fosfolipídio com a presença de colesterol e algumas proteínas. Sussu até aí? Modelo clássico da membrana plasmática. Vamos imaginar o seguinte. Se isso aqui corresponde à membrana, ela separa o meio extracelular do meio intracelular. Vamos supor que aqui é o meio de fora da célula e aqui é o citoplasma, o meio de dentro da célula. Vou chamar aqui de meio extracelular, passei pela membrana, citoplasma, o meio intracelular. Quer dizer, lição, que se uma substância quer sair de fora e vir para dentro da célula, ou se uma molécula quer sair de dentro e ir para fora, ela vai ter que atravessar pela membrana plasmática. E a gente vai ter que discutir como que essa substância entra e como que ela sai de dentro da célula. Cuidado, neném, que nas células animais a gente pode encontrar uma outra estrutura interessante compondo a membrana plasmática. Célula vegetal não tem, mas na célula animal eu posso encontrar um conjunto de glicoproteínas, um conjunto de glicolipídios, um conjunto de moléculas voltadas para o meio extracelular. Essas moléculas voltadas para o meio extracelular, presente nas células animais, pode ser chamado de glicocálix. Você pode escutar o termo glicocálice ou glicocálix, tanto faz. O que é esse glicocálix, lição que eu desenhei aqui para você? Presente nas células animais, ele pode ter uma função de adesão celular. Às vezes, num determinado tecido, uma célula tem que estar coladinha com a outra. E esse glicocálix pode funcionar como uma colinha que mantém as células aderidas umas com as outras. Esse glicocálix pode ter uma função de reconhecimento de antígenos, reconhecimento de corpos estranhos. Muitos receptores celulares, né, fazem parte desse glicocálix. Você sabe, por exemplo, né, que se você pegar um cara que é do grupo sanguíneo A e um cara que é do grupo sanguíneo B, se eu pegar as hemácias de um cara A e jogar essas hemácias dentro do sangue de um cara B, o corpo do cara B reconhece na hora que aquela hemácia é um corpo estranho. Por quê? O que tem na hemácia do cara A que consegue fazer com que o cara do grupo sanguíneo B perceba que essa célula é um antígeno, que essa célula está entrando no corpo como um corpo estranho? Quem é do grupo sanguíneo A tem na membrana plasmática das suas hemácias uma glicoproteína do tipo A. Quem é do grupo sanguíneo B tem na membrana plasmática das suas hemácias uma glicoproteína do tipo B. E quando eu cato a hemácia de um cara A, que tem a glicoproteína A nas hemácias, e jogo ela num cara B, na hora o cara percebe essa molécula que faz parte do glicocálix da membrana plasmática como sendo um antígeno. E passa a atacá-la como se ela fosse um corpo estranho. Ok? Então, esse glicocálix pode ter N funções. Revisando,
adesão celular, função de reconhecimento de antígenos, conjunto de glicoproteínas, glicolipídios de moléculas voltadas para o meio extracelular presente na membrana plasmática das células animais. Sussu, tranquilo? Glicocálix, bicamada de fosfolipídios, colesterol maluco, a proteína, de boa? Tá bom, monstro, tá bom. Mas o mais importante para nós é o seguinte. Pessoal, é aquela história. Imagina que eu tenho um oxigênio que está aqui no meio extracelular. E esse oxigênio tem que entrar dentro da célula para a célula poder realizar respiração celular aeróbica, tirar energia. Imagina que tem aqui uma molécula de glicose no meio extracelular. Isso precisa ser absorvido, entrar dentro da célula para a célula poder ter combustível para geração de energia. Ou seja, como que as substâncias vão entrar e sair de dentro da célula? Eu vou tentar te mostrar que algumas substâncias elas podem entrar ou sair por entre a bicamada de fosfolipídios. Sim, principalmente os gases. Oxigênio, CO2, eles podem entrar dentro da célula ou sair da célula por entre essa bicamada de fosfolipídio. Porém, soluto não atravessa a bicamada de fosfolipídio. Se eu imaginar uma molécula de glicose, se eu imaginar, por exemplo, um aminoácido, né? Esse soluto não atravessa pela bicamada. Normalmente ele vai atravessar por entre essa proteína. Essas proteínas localizadas na bicamada de fosfolipídio, elas funcionam como verdadeiros canais que permitem e facilitam a entrada de substâncias. Talvez desenhado dessa maneira fique mais fácil, né? Imagina que nesse desenho que eu fiz aqui para você, você tem uma proteína 1, você tem uma proteína 2. Se essas proteínas estão fechadas, você bloqueia a entrada ou a saída de um determinado soluto. Agora, se essa proteína se afasta uma da outra, você abre uma verdadeira ponte que pode facilitar tanto a entrada quanto a saída de nutrientes, né, ou de substâncias na célula. É como se eu pudesse comparar essas proteínas a uma porta. Uma vez essa porta aberta, ela pode facilitar o trânsito de substâncias. Então, boa parte dessas proteínas vão facilitar, vão controlar a entrada e a saída de moléculas para a célula. Tudo bem até aí? Tranquilinho? De boa? Estrutura da membrana plasmática? Ok, lição. Ok. Por quê? Porque, neném, para a gente entender a parte mais importante dessa aula, a gente tinha que saber dessa estrutura aqui. Porque a parte mais importante, que eu vou colocar agora para você, é o transporte através da membrana. Vamos falar dele aqui, ó. O transporte através da membrana. Vamos imaginar uma coisa, monstro. Pensando em transporte através da membrana, você deve lembrar que existem dois tipos de transporte. Vou chamar aqui para você, ó. Primeiro tipo, o transporte passivo. Segundo tipo, o famoso transporte ativo. Qual vai ser a diferença entre transporte ativo e transporte passivo, né? Aqui a gente pode pensar num transporte a favor ou contra um gradiente de concentração. O transporte passivo, como o próprio nome diz, ele vai acontecer sem que a célula gaste um ATP, sem que a célula gaste energia nesse processo. Porque o transporte ativo ocorre a favor de um gradiente de concentração. Normalmente as substâncias no transporte passivo saem de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Visando a homeostase, visando o equilíbrio, esse é o tipo de transporte que a gente chama de passivo. O ativo não, neném. O ativo visa o caos, ele visa a desordem. O transporte ativo acontece contra um gradiente de concentração.
de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, mantendo as concentrações dessas substâncias muitas vezes diferentes dentro e fora da célula. Acredite, às vezes a célula precisa manter essas concentrações diferentes. Só que o transporte ativo, para a gente manter essas concentrações diferentes, fazer esse transporte do menos concentrado para o mais concentrado, neném, muitas vezes tem um custo para a célula. O transporte ativo, como o próprio nome diz, é um transporte que a célula gasta energia para realizá-lo. Vou deixar a deixa aqui para você. Sim, tem 3 tipos de transporte passivo. A famosíssima difusão simples, a chamada difusão facilitada e a mais famosa de todas, conhecida como osmose. A gente também pode falar em 3 tipos de transporte ativo. Eu vou chamar de bomba de sódio e potássio. Importantíssimo para entender o funcionamento dos neurônios. A gente sabe que existe aqui a fagocitose e a pinocitose, que podem ser chamadas de endocitoses. Cuidado com esse termo, tá, neném? Às vezes o cara junta fagocitose e pinocitose, chama tudo de endocitose. Endo é para dentro. São estratégias que a célula tem de colocar para dentro macromoléculas. A gente vai ver a diferença entre fagocitar e pinocitar, mas são processos de endocitose. A bomba de sódio e potássio é fundamental para você entender o bom funcionamento dos neurônios, ok, neném? Lá na parte da fisiologia. Temos a difusão simples e a facilitada. Tem material que junta a difusão simples e facilitada e chama só de difusão. Mas tem diferença entre a simples e a facilitada, como eu vou colocar para você. Sussu até aqui, tranquilinho. Os 3 tipos de transporte através da membrana. Sim? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou especificar cada tipo desse transporte para você, mas eu vou deixar para fazer isso na nossa próxima aulinha. Sussu, um beijo do tio Lição e já voltamos.